Bem-vindo à lição 4. Engenharia de projetos, parte 2. Projeto de dados também é conhecido como arquitetura de dados. É uma tarefa de engenharia de software que cria um modelo de dados em uma representação mais próxima da implementação. As técnicas utilizadas aqui se aproximam do campo de estudo de análise e projeto de banco de dados. A persistência significa fazer com que um elemento exista mesmo após que a aplicação que o criou termine. Para classes que precisam gerar objetos persistentes, precisamos identificar. Granularidade é o tamanho do objeto persistente. Volume é o número de objetos para manter persistente. Duração define quanto tempo manter o objeto persistente. Mecanismo de acesso define se o objeto é mais ou menos constante, isto é, permitir modificações ou atualizações. Confiança define como o objeto sobreviverá se um erro acontecer. O padrão de uso do mecanismo persistente escolhido para a administração do sistema de banco de dados relacionais, que são classes Java Database Connective. Há duas visões para este padrão, estática e dinâmica. JDBC Initialization tem que acontecer antes de qualquer classe persistente possa ter acesso. Significa que a pessoa precisa estabelecer conexão com o administrador do banco de dados subjacente. Isto envolve o seguinte: carga de um driver apropriado e a conexão com o banco de dados. JDBC Create é um comportamento que cria um registro, executa a expressão insert da SQL. JDBC Read é um comportamento que obtém registros do banco de dados, executa a expressão select. JDBC Update executa uma expressão update da SQL. Isto muda os valores de um registro no banco de dados. JDBC Delete executa uma expressão delete do SQL. Isto exclui os registros no banco de dados. No desenvolvimento do modelo do projeto de dados, um modelo deve ser realizado. Passo 1. Definir a visão estática dos elementos de dados que necessitam ser modelados. Passo 2. Modelar todo o comportamento das classes em um diagrama de sequência. Passo 3. Documentar as classes de definição de dados. Passo 4. Modificar a arquitetura de software para incluir os dados das classes. O projeto de interface é interessante, com elementos desenhados que facilitam como a comunicação do software com os humanos, dispositivos e outros sistemas devem reagir entre si. O bom projeto de formulários, relatórios e telas são críticos para determinar como o sistema poderá ser aceito pelo usuário final. Projeto de relatórios podem ser colocados num papel comum, formulários contínuos, telas bases, microfilmagem ou microfichas. Existem algumas considerações no projeto de relatórios. Número de cópias e volumes. Deve haver um balanço entre o número de cópias geradas com o número de páginas. Geração do relatório. Frequência na qual os relatórios serão emitidos. Figuras no relatório. Mídia, onde serão produzidos numa tela SRT, formulário contínuo comum, formulário de pré-impressão, papel timbrado, microfilme ou microficha. O desenvolvimento do layout dos relatórios envolve 2 passos. Primeiro, definir o padrão do layout de relatório. Segundo, preparar os planos de relatório. Formulários são normalmente utilizados para entrada de dados, quando uma estação não estiver disponível. Não deve se confundir um formulário de tela, pois estamos tratando de formulários em papel. Às vezes é utilizado como um documento. O desenvolvimento de layouts de formulário envolve 2 passos. Primeiro,
definir os padrões a serem utilizados para os projetos dos formulários. Segundo, preparar amostras de formulários, projeto de telas e diálogos. As classes de fronteira são refinadas para definir telas que os usuários utilizarão e a interação das telas com outros componentes de softwares. Em geral, há duas metáforas utilizadas no desenho da interface com o usuário. Metáfora do diálogo é uma interação entre o usuário e o sistema através do uso de menus, teclas de função ou a entrada de comandos através de uma linha de comando. Metáfora da manipulação direta é uma interação entre o usuário e o sistema, utilizando interfaces de usuário gráficas. Tais interfaces são orientadas a eventos, isto é, quando um usuário realizar alguma ação, o sistema deverá responder. Algumas recomendações para o projeto de telas e diálogos. Primeiro, prototipar a interface do usuário. Um protótipo é um modelo que parece, até certo ponto, e comporta-se como um produto final, mas carece de certas funcionalidades. Segundo, para cada tela, realize o projeto da classe de tela. Este passo exige uma modelagem da tela como uma classe. Terceiro, para cada tela, modelar o comportamento da tela com outras classes. O comportamento da classe de tela relativa a outras classes é conhecido como projeto de diálogo. Quarto, para cada classe de tela, modelar o seu comportamento interno. O diagrama de estado é utilizado para modelar o comportamento interno de uma tela. Quinto, documentar as classes. A documentação é similar para documentar classes de banco de dados e classes de persistência. Sexto, modificar a arquitetura de software. Os subsistemas de fronteira são substituídos pelas classes das telas ou interfaces do usuário. O diagrama de estado mostra os possíveis estados que um objeto pode ter. Isso também identifica os eventos que causam a mudança de estado de um objeto e mostra como o estado de um objeto muda de acordo com os eventos tratados pelo objeto. O estado inicial, representado pelo círculo sólido, significa o ponto inicial da transição. Um objeto não pode permanecer no seu estado inicial, mas precisa se mover para um estado nomeado. O estado é representado por um objeto retangular com bordas arredondadas e com o nome do estado dentro do objeto. Uma transição é representada por uma linha com uma seta na ponta. Uma transição pode ter um texto de transição. Estados atuais significa que o comportamento de um objeto pode ser melhor explicado pelo produto correspondente como dois conjuntos distintos de subestado. Cada estado da qual pode ser entrado ou saído independentemente dos subestados do outro conjunto. Estados aninhados permitem modelar um complexo estado através da definição de diferentes níveis de detalhes. Estados podem ter ações e atividades internas. Tabela evento-ação é utilizada se o mapa de estado for complexo. Do ponto de vista do programador, esta tabela é mais fácil de utilizar do que um mapa de estado rotulado com ações e pode auxiliar na validação do mapa de estado para testar o código quando é implementado. O projeto no nível de componente define a estrutura de dados, algoritmos, características da interface e mecanismo de comunicação alocados para cada componente de software. Um componente é um bloco de construção para o desenvolvimento do software. É uma parte substituível e quase independente de um software, que satisfaz uma função clara no contexto de uma arquitetura bem definida. 4 princípios básicos são utilizados para o projeto de componente. Princípio abre, fecha. Quando da definição de módulos ou componentes, eles devem ser abertos à extensão, mas devem ser modificáveis. Princípio da substituição Liskov. A classe ou subclasse derivada pode ser uma substituta para a classe base.
Princípio da dependência. As classes devem depender da abstração, não do concreto. Princípio da segregação de interface. Engenheiros de softwares são encorajados a desenvolver interfaces específicas do cliente, ao invés de uma única interface genérica. Este guia é aplicado ao projeto de componentes, sua interface, suas dependências e herança. Componente. Nomes arquiteturais do componente devem vir do domínio do problema e serem facilmente compreendidos pelos participantes, particularmente os usuários finais. Interfaces. A representação canônica da interface é recomendada quando o diagrama se torna muito complexo. Dependências e herança. Dependências devem ser modeladas da esquerda para a direita. Herança deve ser modelada do nível mais baixo para o topo. O diagrama de componentes é utilizado para modelar componentes de software, suas interfaces, dependências e hierarquias. Um componente é representado por uma caixa retangular com o símbolo do componente dentro. A dependência é descrita pelas setas pontilhadas. A dependência pode ser nomeada. O componente cliente é dependente do componente fornecedor. Todas as classes identificadas até então devem ser elaboradas. Para desenvolver um modelo de componentes, veja os seguintes passos. Primeiro, refinar todas as classes. As classes são refinadas de uma maneira que elas possam ser traduzidas em um programa. Se necessário, redefinir os diagramas de sequência e colaboração para refletir a interação das classes atuais. Distribuir operações e refinar a operação de assinatura da classe. Refinar atributos de cada classe. Identificar a visibilidade dos atributos e operações. Documentar a classe. Segundo, se necessário, refine o empacotamento das classes. Terceiro, defina os componentes de software que serão utilizados, utilizando para isso um diagrama de componentes. Este é o final da parte 2. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.